Crianças! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para darmos continuidade às nossas revisões matemáticas. Nós vamos seguir com as nossas aulas remotas para todos os alunos da rede municipal do ensino de Bertioga. E é importante lembrar, mais uma vez, da sua rotina, separar material antes de começar a aula, reservar um lugar em casa para você ter e guardar as suas coisas e também ter um horário tentando manter ali a sua rotina escolar. Não fique com dúvida, faça as atividades e entre em contato com o seu professor pelos canais combinados pela escola e vamos à nossa aula de hoje. E nesta primeira atividade nós vamos resolver situação-problema com números naturais envolvendo o campo aditivo. Muito bem, vamos reler alguns exemplos sobre esses problemas. Nos jogos estudantis participam 240 meninos e 325 meninas. Quantas crianças participam destes jogos? Observe que nessa situação está representada a ideia de composição, né? Juntar os meninos e as meninas. Temos dois elementos e a pergunta é para saber o total desses elementos. Quantos meninos, que são os 240, juntando com as 320 meninas. Né? Teremos um total, então, de 565 crianças participando desses jogos. E usando aí esses mesmos números, esses mesmos dados, nós podemos variar as perguntas. Por exemplo, nos jogos estudantis participam 240 meninos e muitas meninas, sabendo que ao todo são 565 crianças. Como que eu faço para descobrir o número de meninas? Muito bem, nesta variação nós temos o número de meninos, que é 240, mas a gente não deu o número das meninas, a gente só sabe o total. Logo, para saber o número das meninas, nós precisamos tirar o número de meninos do total. Então eu tenho lá os 565, que é o total. Eu tiro os meninos do grupo e vai sobrar no grupo o quê? As meninas. Então, eu vou chegar no número 325. Ou ainda, com estes mesmos dados, eu posso fazer o seguinte. Nestes jogos participam os meninos e 325 meninas. Sabendo que o total é 565, quantos meninos estão no jogo? E neste temos, então, o número de meninas e não damos ali o número dos meninos. Mesma coisa, o que eu tenho que fazer? Eu junto todas as crianças, vejo que ali tem 565 crianças. Eu tiro do grupo as meninas, o que sobrou ali são os meninos. E aí eu vou chegar de novo no número 240. Observe, então, que na verdade a gente já trabalha com isso há muito tempo nas escolas. Mas esse raciocínio você já usa faz tempo, com números menores, e agora nós vamos aumentando os números devagar. E assim, para resolver problemas, você depois de ler o problema, precisa o quê? Descobrir quais são as informações que estão ali. Você viu que no primeiro eu dei o número de meninos e meninas. Então, eram as informações que eu tinha. No segundo, eu dei o número de meninas, mas não dei o número de meninos. E no outro, eu fiz o contrário. Dei o total, dei as meninas e não dei o número dos meninos. Então, eu vou variando as minhas informações. Você precisa ler, entender no seu problema qual é a informação que efetivamente está ali, né? A outra coisa que eu preciso entender é o que o meu problema está perguntando. Tá, eu sei os meninos, eu sei as meninas, o que você quer saber? Ah, eu quero saber o total. Ah, eu quero saber o número de meninas. Então, você precisa descobrir o que esse problema está pedindo. E também, eu tenho que pensar num jeito de resolver. Eu vou ler aquilo ali e vou lá na minha cabeça tentar fazer, de alguma forma, aquilo tem que ser resolvido, né? E como podemos saber se a situação está correta? Existem maneiras de descobrir se isso está correto. E quais são essas maneiras? A prova, lembra que eu faço a conta inversa. Essas são as maneiras de descobrir se a minha conta está correta. Então, agora no seu caderno, você vai responder a algumas questões. Preste atenção nas informações. No sábado, eu corri 1.900 metros. No domingo, eu corri 1.500 metros. Quantos metros eu corri no final de semana?
No sábado eu corri 1.900 metros. No domingo eu também corri alguns metros e os dois totalizaram 3.000 metros. Quantos metros eu corri no domingo? Muito bem, eu quero te lembrar que você tem que registrar qual foi o raciocínio que você utilizou. Se você fez conta de mais, de menos, vezes, dividir, que tipo de conta você fez e como você fez a conta. É importante que você registre no seu caderno a maneira que você usou para chegar no resultado que você chegou. E às vezes é muito mais rápido para a gente fazer conta se a gente usar as técnicas de cálculo mental. Nós já falamos sobre isso e agora a gente vai dar uma passada de novo por esse assunto. Cálculo mental. Para ajudar no cálculo mental, podemos arredondar os números para facilitar. Isso a gente já viu como arredondar. Calcule mentalmente 99 mais 71. Para facilitar esse cálculo, podemos fazer a decomposição do número. Por exemplo, o número 99, eu posso dar a ele uma unidade que ele se transforma em 100, facilitando demais a minha conta. E como eu tenho do outro lado dessa soma o número 71, então eu já tiro um dali que eu dei para o 99. E assim eu tenho 100 mais 70 e a conta fica muito simples, 170. Ou então eu tenho, por exemplo, 98 mais 80. O que eu posso fazer? Como eu disse no exercício anterior, é muito mais fácil eu fazer uma conta com 100. Então, se 98 ganhar 2 unidades, ele vai para 100. E aí facilita a minha vida. E aí eu faço 100 mais 80. Fica quanto? 180. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho que tirar aqueles dois que eu dei. Então, eu tenho 178. Porque dos 180, eu tirei 2 e fiquei com 178. Ou então, mais um exemplo. O número 198, eu vou somar com 65. Neste caso, a gente vai arredondar o número 198 para 200. E para ele virar 200 também, faltam 2 unidades. Eu vou dar essas unidades para ele, para que ele tenha 200, que facilita a minha conta. E agora eu vou fazer então a conta. 200 mais 65. Ficou 265. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que tirar aquele 2 que eu dei para ele no início da conta. Então, eu tenho 265 que tirando 2 unidades que eu dei, eu fico com 263. E tudo isso eu consigo resolver de cabeça, sem precisar pegar um caderno, uma calculadora, nada. Então, novamente, o que vimos na aula passada, que é o arredondamento, pode ser feito para mais ou para menos, dependendo da proximidade ali do número com o outro. O mais próximo de 253, se eu quiser somar ele com 599, o que eu vou fazer? Eu vou dar para o número 599 uma unidade, que ele vai se transformar em 600. E aí fica mais fácil para eu somar 600 com 253, eu fico com 853. Só que eu vou precisar retirar essa uma unidade e ele vai ficar com 852, ok? E agora você vai lá responder no seu caderno. Observe e marque a opção que você considera certa. Se eu pegar o número 4.890 e somar com 5.900, eu posso dizer que o resultado que eu vou ter, ele é maior que 10.500 ou ele vai ficar abaixo do valor 10.500? Você vai marcar ali o que você acha certo e só. E é isso. A nossa revisão fica por aqui hoje. Voltaremos logo mais. Tchau!